essas 3 histórias? Qual que foi a motivação que levou Jesus a contar a história da ovelha, a história da dracma e a história do filho? O texto começa, Lucas 15, esse capítulo que é chamado de o capítulo dos achados e perdidos. Começa dizendo assim: chegavam-se a ele, preste bem atenção nisso aqui, chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então chegavam-se a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus falar. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram os políticos da época. Eram contratados por Roma. Eles eram judeus. Eles eram contratados por Roma para cobrar os impostos da população. E eles tinham a liberdade de cobrar mais, de desviar o dinheiro que era pago dos impostos. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, digamos que era 100 denários e tinha que pagar para Roma. Então eles tinham essa liberdade de cobrar 200, ficar com 100 para eles e mandar 100 para Roma. E eles eram odiados pelos judeus. E esses homens, os ladrões, os corruptos, eles vinham até Jesus para ouvir ele pregar. Imagina, vamos imaginar, tenha um escândalo de corrupção na política de São Vicente. Só uma suposição. Descobrem que algum político desviou dinheiro da prefeitura. De repente esse político vem aqui na igreja para ouvir a palavra. Ou seja, todo mundo vai ficar olhando para ele, dizendo: olha lá, olha lá. O robô agora está aqui. Então esses eram os publicanos. E a Bíblia fala que além dos publicanos tinham os pecadores. Está aqui o texto, publicanos e pecadores. Para a Bíblia chamar alguém de pecador, porque aquela pessoa era alguém que publicamente levava uma vida de pecado. Publicamente, por exemplo, prostitutas eram chamadas de mulheres pecadoras. E essas pessoas agora vêm até Jesus para ouvir Jesus. E o verso 2 fala assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus viam Jesus. Não é que essas pessoas vinham para ouvir Jesus, ouviam a pregação e iam embora. Não, Jesus se relacionava com essas pessoas. Jesus comia com eles, está no texto. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus sentava na mesa com corruptos, com prostitutas. Jesus tinha um momento de mesa com essas pessoas. Os fariseus, os escribas. Quem eram os fariseus? Eles religiosos. Quem eram os escribas? Doutores da lei. Aqueles que eram responsáveis por copiar a Bíblia. Escribas. Murmuravam, reclamavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Verso 3 fala: e ele, Jesus, propôs esta parábola. E aí Jesus vem contar 3 histórias na sequência. A primeira história é a história do pastor que perde uma das ovelhas. Essa ovelha se perdeu e o pastor deixa 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela que se perdeu.
Jesus conta essa história para dizer o seguinte, para mostrar, Jesus está falando essa história para os fariseus, para dizer o seguinte: olha, assim como um pastor não quer perder ninguém, nenhuma ovelha, e ainda que essa ovelha se perca, ele é capaz de deixar as 99 sozinhas no deserto e ir atrás daquela que se perdeu. Eu também vou me esforçar para não perder ninguém. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, o possível, para resgatar aquela que se perdeu. E aí, quando Jesus termina essa história, ele dá a lição da história. Verso 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está falando, quando a gente consegue resgatar alguém do mundo, que é alguém declaradamente pecador, há uma alegria que acontece no céu, mas uma alegria maior do que por 99 justos que estão salvos, não necessitam de arrependimento. Aí Jesus conta uma segunda história, falando de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 dinheiros, e perde uma moeda. E essa mulher, ela nos contou a história. Ela acende a candeia, ela arrasta os móveis, ela varre tudo, e ela não sossega, encontra, não acha, enquanto não acha a moeda que se perdeu, a dracma que se perdeu. Jesus estava dizendo para os fariseus: eu vou me esforçar até conseguir trazer do pecado aquela pessoa que se perdeu. Jesus está falando desse esforço. Ainda estivesse em jogo a sua reputação, ainda que estivesse em jogo o olhar das pessoas para ele, dizendo: esse homem come com pecadores, se relaciona com pessoas desprezadas da sociedade. E aí Jesus termina a história e diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Depois, na sequência, Jesus conta a terceira história. Jesus conta uma história de um filho que estava na casa do pai, mais novo, pede a herança, a parte que cabia a ele da herança, vai embora, sai sem rumo. Não é que ele saiu para casar na casa do pai, não é que ele saiu para construir uma vida, ele sai sem rumo. E Jesus conta aqui, nessa história, que havia um outro filho que estava dentro da casa. E nessa história, o filho que saiu e foi embora representa os pecadores. Os fariseus estavam criticando Jesus. Os pecadores que os fariseus murmuravam. Mas o filho mais velho representava os fariseus que estavam reclamando. Os fariseus que estavam criticando. Então Jesus conta essa história e mostra claramente que esse irmão mais velho representava esses religiosos. Murmuravam quando viam Jesus conversando e se relacionando com os pecadores. Bom, a história você conhece, uma história universalmente conhecida. Mas na história Jesus lhe diz que quando o filho voltou, quando o filho volta para a casa do pai, o pai mata o bezerro cevado. O que era o bezerro cevado? Era um bezerro, um novilho que era engordado. Isso acontece muito no Nordeste. No Nordeste, geralmente, sim, faz-se o porco da engorda, que é para o ano novo. Vai-se engordando ele para poder matar na noite de ano novo.
1996, eu tinha 14 anos, eu fui para o Ceará, com uns parentes lá. Lá eles mataram um porco que tinha sido engordado naquela data especial. Então o bezerro cevado era um bezerro que era cuidado na ração para no dia do ano novo fazer uma festa. Quando o filho volta, o pai mata o bezerro cevado, dá uma festa. E o irmão mais velho está voltando do campo. E ele ouve um barulho de festa. Música, havia danças. E ele chama um dos empregados, dos servos, e fala: o que está acontecendo aí dentro? O servo fala assim: o teu irmão voltou. Teu irmão estava fora, foi embora, que ninguém sabia o paradeiro dele, e voltou. E o teu pai matou o bezerro cevado para comemorar. Mas ele, diz o texto, se indignou e não queria. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse. Vamos, meu filho, entra. Meu irmão chegou, é um momento de festa. Mas respondendo, ele disse ao pai. E agora, vou começar para ele. Porque as palavras do irmão mais velho revelam o seu coração. As palavras do irmão mais velho revelam o seu coração. Será que eu, pastor Paulo Damasceno, não vivo em algum momento a síndrome do irmão mais velho? Será que em algum momento eu não me deixo contaminar pela síndrome do irmão mais velho? Ele fala assim: mas ele respondendo para o pai disse: eis que eu te sirvo há tantos anos. Olha o argumento dele. Ele põe para fora para o pai dizendo o seguinte: eu tenho te servido há muitos anos. Segundo, sem nunca transgredir o teu mandamento. Eu nunca quebrei o teu mandamento. Eu nunca desobedeci a tua ordem. Nunca. Ele fala: e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você nunca me deu. Eu te sirvo há tantos anos, eu faço tanto para você, trabalho tanto para você, nunca transgredi o teu mandamento, nunca desobedeci a tua ordem, e você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens com as meretrizes, você mataste-lhe bezerro cevado. Estava ressentido por causa do bezerro. Primeiro, eu te sirvo há tantos anos. Às vezes, nós sentimos orgulho do nosso ativismo. O que é servir? Trabalhar. Te sirvo há tantos anos. Eu trabalho há tantos anos. Eu faço a tua obra há tantos anos. Às vezes corremos o risco, é um risco que corremos, de achar que o tanto que nós trabalhamos, o tanto que nós nos envolvemos, o tanto que nós fazemos, as horas que gastamos trabalhando e fazendo para Deus são suficientes. E são suficientes para substituir o nosso relacionamento com Ele. Existe um grande perigo em acharmos que pelo fato de estarmos tão envolvidos, trabalhando tanto, fazendo tanta coisa na igreja, fazendo tanta coisa no reino, isso é suficiente para substituir o nosso tempo de relacionamento com Ele.
Olha só. O filho reivindica assim, ó. Eu te sirvo há tantos anos. Eu trabalho há tantos anos para ti. Só ele não tinha intimidade suficiente para pedir um cabrito. Quando ele fala isso, o pai fala assim: Filho, sempre estás comigo. Olha o que ele fala. Ele está junto, ele está dentro da casa, ele está servindo, ele está trabalhando, mas ele não tem o coração para o pai. O pai não tem o coração dele. Você está comigo, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que ele está dizendo? Você queria um cabrito? Você queria um animal para você festejar, celebrar? Era só pedir. Deixa eu te perguntar. Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você gasta de intimidade, de conversa? Existe um grande risco de nós basearmos, que é uma base, a nossa vida cristã, sabe em quê? Frequentar a igreja. Existe um risco que nós corremos de basear o nosso relacionamento com Deus em assistir culto. A gente vem para a igreja, é uma vida tão corrida, é uma vida tão louca, é trabalho, é estudo, é escola, é filho, é casa. A gente vem para a igreja e fala: bom, aqui é o meu momento de intimidade, aqui é o meu momento de relacionamento. E aí termina o culto, a gente fala: Senhor, paz o Senhor, graça e paz. É o próximo culto. O próximo culto eu venho para ter mais um momento de intimidade, para ter mais um momento de devocional. Só que relacionamento diário. Intimidade, sabe onde é a intimidade? No quarto. Quem é casado aqui? Onde é o lugar da intimidade? No quarto. O quarto é o lugar da intimidade. Por isso Jesus falou assim: olha só, essa palavra era para os fariseus. Jesus um dia disse assim: não façam como os fariseus, que quando vão orar, vão para as praças e falam para todos ouvirem, todos verem, eles estão orando. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Eu ouvi esses dias uma coisa muito interessante. Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Luz e sal. Luz e sal. Luz é aquilo que brilha. Luz é aquilo que ilumina. Luz, por isso que o próprio Jesus falou nesse texto, dizendo assim: por isso brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Luz fala da sua conduta, mas sal é aquilo que ninguém vê. Você não vê o sal na comida, você só sente o sabor. O sal está interno. O sal é relacionamento. Oh, Espírito Santo. Talvez nós estamos falhando no nosso relacionamento. Talvez nós estamos falhando no tempo.
de intimidade. Mas essa é uma noite de voltarmos para o quarto. Essa é uma noite de decidimos voltar para o quarto. Quarto onde ninguém vê. Ele fala, te sirvo há tantos anos. Tinha orgulho do seu trabalho. Ele fala assim, ó. Ele ainda reivindica. Além de te servir há tantos anos, eu ainda te sirvo há tantos anos, sem nunca quebrar teu mandamento. Assim, ó, eu nunca te desobedeci. Eu nunca fui contra uma ordem tua. Era um paralelo com o filho mais novo, com o irmão dele. Esse aí, o que ele fez? Pediu a parte da herança dele. Ou seja, ele não estava nem aí se o senhor estava vivo, se estava morto. Porque a herança só é dada depois que morre. Ele pediu a parte da herança dele. Foi embora, te abandonou. Ele volta. O senhor faz uma festa. E mata o bezerro cevado. E eu estou aqui. E nunca te desobedeci. Nunca quebrei o teu mandamento. Ele tinha orgulho da sua santidade. Orgulho da sua santidade. Não. Eu não santo. Não. Eu não falho. Não erro. Orgulho da sua santidade. Por muitos anos, eu tinha uma crise comigo em relação a Jó. Porque imagina que você está vivendo a sua vida, você está aqui, ó, cultuando, tranquilo, com o seu trabalho, e de repente você não está sabendo de nada, lá em algum lugar, está tendo uma conversa entre Deus e Satanás. E na conversa, Deus fala assim para Satanás, tá vendo, meu servo, minha serva, falando de você. Justa, íntegra, honesta, ó, se desvia do mal. Aí Satanás fala assim, mas também, tudo que ele pede, o Senhor dá. Coloca no que ele tem para ver se ele não blasfema. Se ele não vira as costas do Senhor. Você não está sabendo de nada. Foi isso que aconteceu com Jó. E aí Deus fala assim, pois eu vou te provar. Ele é fiel a mim. Eu vou te provar. Pode tocar em tudo que ele tem. Só não mata ele. Mas pode tocar em tudo que ele tem. De repente, sem você menos esperar, a família, os filhos morrem. O que aconteceu com Jó? Os filhos morrem. Ele perde todo o patrimônio que ele tinha levado a vida inteira para conquistar. Perdeu de uma hora para outra. Por fim, perdeu a saúde. Fica doente. Ao ponto de sentar no pó e se coçar com um caco de telha. Por muitos anos eu fiquei, não é justo isso. O senhor tem que provar alguma coisa para Satanás? Eu ficava falando assim, Senhor, não é possível. O senhor tem que provar alguma coisa para Satanás? Já pensou se o senhor resolve fazer uma prova para Satanás? Ó, vou te provar que o Paulo está amarrado. Paulo é fiel. Não. Não precisa provar não, Senhor. Só não tem que provar nada para ninguém, muito mais para Satanás. E um dia,
Espírito Santo me mostrou algo na história de Jó. Jó, ele tinha, antes de você me queimar na fogueira como herege, me dá a oportunidade de te provar o que eu vou falar, tá? Na Bíblia. Eu vou falar, mas antes de você me queimar na fogueira, deixa eu te provar. Jó tinha orgulho da sua santidade. Jó tinha orgulho. Olha só. Ele está lá, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, está sentado se coçando com telha. Tem 3 amigos para consolar ele. Quem merece esse amigo? Tem 3 amigos desses, não precisa de inimigo. Os amigos vê Jó naquela situação, falam assim: rapaz, fala a verdade, você pecou, você cometeu algum pecado, é melhor você confessar de uma vez. E Jó, em todo o tempo, no livro de Jó, é ele se defendendo e os amigos acusando. Ele se defende, os amigos acusam. Primeiro vem Zofar, acusa. Bildade, acusa. Eles vão nessa troca, até que chega no capítulo 31 de Jó. Capítulo 31 de Jó. Aí, Jó vai revelar o que estava dentro do coração. Quando chega no capítulo 31, Jó ele começa a falar assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Como eu fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Versículo 4. Ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, olha o que ele fala: pese-me ele em balanças fiéis e verá a minha sinceridade. Ele começa a pôr para fora a mesma coisa que o irmão mais velho fez. Eu nunca quebrei um mandamento. Eu nunca transgredi a lei. Quando? E aí o capítulo inteiro ele vem falando. Quando que eu deixei de ajudar o órfão? Quando que eu tirei o que não era meu? Quando que eu peguei o dinheiro de alguém? Quando que eu fiz isso? Quando que eu fiz isso? Quando que eu fiz isso? Eu estou sendo acusado injustamente e estou sendo punido por Deus injustamente. Aí o capítulo 32, verso 1 fala assim, ó: então aqueles homens cessaram de responder a Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. Orgulho da sua santidade. Fala assim, ó, não adianta a gente falar nada. Para ele está certo, ele nunca errou. Aí o santão nunca fez nada. Aí quando Deus vem, capítulo 38, diz que Deus vem num redemoinho, fala: Jó, imagina, Deus se apresenta e fala: Jó, agora eu vim, Jó, para te dar a resposta. Imagina Jó falar: agora eu vou saber. Agora eu vou saber por que eu estou passando por isso. Agora eu vou saber. Aí Deus fala assim: Jó, onde você estava quando eu fundava a terra? Onde você estava quando eu estendi o céu como um lençol e colocava as estrelas no firmamento? Você não é o bonzão? Você não é o santão? Onde você estava quando eu colocava os limites no mar? E Deus faz 71 perguntas para Jó. Sempre perguntando para ele assim: onde você estava? O que você estava fazendo? Você não é homem? Fica de pé e responde. E aí, o livro de Jó encerra. Capítulo 40 fala assim, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo:
Eis que eu sou vil. E te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Mudou o discurso agora. Mudou o discurso agora. Eu sou vil. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, o redemoinho, dizendo: cinja agora os teus lombos como homem. E eu vou te perguntar e você vai me explicar. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é esse? Ele está falando dele mesmo, que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos estão te vendo. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus falou assim: é o seguinte, já que você aprendeu, já que você baixou a bola, já que você descobriu que você não é ninguém, que você não é nada, agora é o seguinte, eu vou trazer os teus amigos, você vai orar por eles. Os 3 amigos, perdoa eles, você vai orar por eles. Verso 10 fala: então o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Estava ontem conversando com o apóstolo Éfeso, falando com ele que a questão do orgulho da santidade, existe um grande perigo no conhecimento. E você começa a conhecer muito, você é uma pessoa crítica. E isso, em parte, é bom. E quando você é uma pessoa crítica, você não engole qualquer coisa. Você consegue discernir quando algo é bom. Mas o grande risco do conhecimento é quando nós nos tornamos arrogantes. É quando vem alguém, por exemplo, alguém que está começando no ministério e traz uma palavra não tão profunda, não tão carregada de revelação, e a gente começa a se tornar o juiz da pregação. Fala assim: bom, introdução, esse pastor ele contextualizou a história do texto, então vem nota 8 para ele. Bom, essa história que ele contou, ele já contou aqui umas 3 vezes, então nota 5 para a ilustração. A gente começa a se tornar juiz, julgador. Qual foi a tentação que Satanás fez com Eva? Ele disse assim, ele disse que vocês vão morrer? Não vão morrer. Vocês vão se tornar iguais a ele, conhecedores do bem e do mal. A tentação do conhecimento. A palavra fala: e ela viu que a árvore era boa e desejável para dar conhecimento. Quantas vezes, vou falar por mim, eu estou lá em São José dos Campos cultuando, sentado lá, e alguém está pregando, e eu começo a fazer isso, a julgar a pregação da pessoa. Daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala assim: ô bobão,
Dá para você prestar atenção na mensagem que eu estou falando com você? Senhor, me perdoa. São do conhecimento. Temos o risco de nos tornarmos arrogantes, de não aceitar que ninguém fale nada para nós. É o que o irmão mais velho estava fazendo. Eu nunca quebrei teu mandamento. Eu sou melhor do que esse aí que voltou. Em último lugar. Ele fala assim: vindo, porém, esse teu filho. Ele não chama nem de irmão. Ele não fala nem meu irmão. Ele fala, vindo esse teu filho, e desperdiçou os teus bens com as meretrizes, você matou para ele o bezerro. Ó, primeira característica da síndrome do irmão mais velho é o perigo do ativismo. O perigo do ativismo em relação ao relacionamento. Segunda característica da síndrome do irmão mais velho é o orgulho da santidade. Terceiro, ele não estava nem aí o irmão que estava perdido. É a indiferença com aquele que estava perdido. Às vezes corremos o risco de estarmos há tanto tempo na igreja, servindo, trabalhando, fazendo a obra, mas estarmos completamente indiferente àqueles que estão perdidos. Eu vou te fazer uma pergunta, responda para você. Estamos em julho, 7. Meio do ano. Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 6 meses? Contei para você mesmo. Quantas pessoas você ganhou para Cristo no ano de 2020? No ano passado. Quantas pessoas você ganhou para Cristo em 2019? Eu vou diminuir o nível de exigência da pergunta, tá? Vou diminuir o nível de exigência. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Não é ganhar não, você só falou de Jesus nos primeiros 6 meses desse ano. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Falou de Jesus. Será que nós não estamos tão envolvidos nessa mecânica ir para a igreja, servir, trabalhar? Estamos nos esquecendo do principal. Jesus reúne os discípulos e falou assim: ide por todo o mundo e vos reunir nos departamentos. Falou assim: ide por todo o mundo e congreguem juntos na igreja. Ah, não? Ide, pregai. Foi a única coisa que ele disse. Ide, pregai. Vão e preguem. Eu ministrar um curso de capelania em Angra dos Reis. Fiz um anúncio. Divulguei lá na cidade. Você que é evangélico, de capelania e tal. O curso, entre em contato comigo.
Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, informações sobre o curso. Eu falei, então, o que você queria saber? Era uma mulher, ela falou assim, que eu não sou evangélica, eu queria saber se eu posso fazer o curso. Eu parei e falei, nunca tinha pensado nisso. Pastor Evandro. Eu falei assim, ó, o curso de capelania, a capelania é um trabalho de assistência religiosa. Ou seja, você tem que ser de alguma religião. Se é de alguma religião, ela falou assim, eu já fui na igreja da minha irmã umas 2 vezes, mas eu nunca aceitei Jesus. Falei, posso mandar um áudio para você? Ou pode? Qual é o seu nome? Joselane. Aí eu peguei e comecei. Joselane, você viu esse anúncio, esse vídeo? Deus tocou no seu coração, porque Deus tem um chamado na sua vida. Olha, é Deus chamando você. Você já nem aceitou Jesus ainda, você já quer fazer a obra de Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Ela falou, eu quero. Então eu vou orar por você no WhatsApp mesmo. Eu orei por ela, falei, então você vai que eu vou te dar o curso. Aí cheguei lá, apresentei ela, chamei lá na frente, eu pastor da igreja, falei, tá aqui, ó, minha filha na fé, mas vocês vão cuidar dela. Servindo a Deus. Tem um irmão que está morando lá em Goiânia. Mas para ele, né? Está morando lá em Goiânia. Minha mãe mandou uma mensagem para mim em 2015. Meu filho, meu irmão está aqui dando trabalho. Nas noitadas, chega em casa todo dia, madrugada, um emprego para ele em São José. Como? E meu emprego para ir lá na empresa onde eu trabalhava, morando lá em casa. Mais ou menos 1 ano e meio. Ele estabilizou, arrumou uma casinha lá, para morar de aluguel. Aí conheceu uma moça lá de Pindamonhangaba. Aí se engraçou com a moça, engravidou a moça. Mano, sempre teve sonho de fazer sucesso como cantor sertanejo. E assim, eu vou lá para Goiânia. Para Goiânia, porque lá Goiânia é a terra do sertanejo. Vou na carreira lá e foi. Tá? Acompanhando ele pelas redes sociais, andando na noite, nos barzinhos. Aí esse mês, ele mandou uma mensagem, às 11h40 da noite, no WhatsApp. Mano, tá aí? Vou falar um negócio com você. Uns pensamentos aqui. Mano, essa vida de coitada pra mim não tá dando. Preciso cuidar da minha família. Eu falei assim, mano, o que impede você de voltar pra casa? Pô, mano, é o seguinte, porque já tem umas agendas, um contrato, seguir essas agendas. Tá nos barzinhos. Eu falei para ele assim, ó, geralmente quando você vai receber uma visita na sua casa, muito importante, o que você faz? Uma casa receber a visita. Ela não é? Ele falou, é. Eu falei, você está pensando que Jesus vai ser uma visita que vai acontecer. Você precisa primeiro arrumar as coisas para depois receber. O que você não entendeu é que Jesus vai ser o dono da casa. Quem vai arrumar e colocar as coisas no lugar é Ele. A única coisa que você precisa fazer é entregar a chave. Falar assim, Senhor, eu te entrego a chave da minha vida.
deixar que Ele entre e arrume. Você quer voltar para Jesus agora? Vou orar por você? Quero. Uma chamada. Eu acho que ele colocou os amigos, as fãs, dizendo que agora ele estava seguindo um novo rumo. Não fique diferente àqueles que estão perdidos. O seu coração arda e queime por almas. O seu coração arda. Eu podia ficar aqui mais uns 40 minutos só contando experiências de vidas. O Senhor coloca às vezes na nossa frente, você não fala do meu amor para Ele. Se coloque de pé. Hoje é noite de voltar para o quarto. Hoje é noite de reconhecer que nós precisamos cada vez mais de perdão do Senhor. Hoje é noite de deixar a chama arder por almas. Hoje é noite de ser curado da síndrome do mais velho. Você saia daqui desse culto e amanhã você comece a ligar o seu radar para quem está à sua volta e precisa ouvir uma palavra da sua boca, ouvir uma palavra da parte de Deus através da sua vida. Você ligue o seu radar, que você se torne um pai e uma mãe de muitas pessoas, de muitos filhos espirituais. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Deus, pela vida dos teus filhos aqui nesse lugar. Te louvo, Deus, pela vida dessa igreja, Senhor. Meu Deus, eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo e realizando aqui nessa noite. Por aquilo que o Senhor está realizando através, Senhor, desse ministério. Meu Deus, que tem impactado, Senhor, tantos lugares, tantas vidas. Senhor, que tem crescido para a honra e a glória do teu nome, Pai. E eu creio, Senhor, que desse lugar, Senhor, dessa igreja, dessa congregação, Senhor, sairá muitos líderes, sairá, Senhor, muitos pais e mães de filhos de uma geração, Senhor, porque nós não seremos mais indiferentes, não seremos mais, Senhor, meu Deus, pessoas apenas ativistas, mas, ó Deus, entenderemos o verdadeiro evangelho, ó Deus, e vamos, ó Pai, buscar as vidas e as almas que estão perdidas, mesmo que isso nos custe a reputação, mesmo que isso, Senhor, nos custe o olhar das pessoas, nós vamos atrás das almas, atrás das vidas que estão perdidas, ó Deus, até que a tua volta aconteça, ó Deus, para que subamos, ó Pai, ó Deus, uma grande multidão de filhos e filhas espirituais, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus,
Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. No meu lugar secreto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias. Sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei e chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei e chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. No meu lugar secreto. Aleluia. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Fecha a porta do seu quarto e ora. Tem alguém essa noite que esteja afastado do Senhor e hoje quer voltar para Jesus? Alguém que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida e hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver alguém, eu quero orar por você essa noite. Tem alguém aí em cima? Tem alguém aqui que hoje quer voltar para Jesus, que hoje quer receber Jesus como Senhor da sua vida? A Bíblia diz que todos quanto creram e o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto creram e o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer Jesus, Jesus te quer. Tem alguém essa noite? Se tiver alguém do seu lado aí que está tímido, traz ele até aqui. Oh, aleluia. Hoje é dia de salvação. Glória a Deus.
Aleluia. Há uma festa muito linda, esperando por você. Volta. Aleluia. Te amo de um jeito que ninguém soube amar você. Glória a Deus. Uma palavra de reflexão. Às vezes a gente se perde no meio do caminho, né? Às vezes achamos que estamos fazendo tanta coisa e não estamos fazendo nada. Existem milhares de pessoas indo para o inferno. E nós não podemos ser indiferentes a isso. Que Deus nos dê um coração curado, sarado, um coração que possa de fato entender a necessidade dos perdidos. Até porque se nós não sentimos o peso dessa necessidade, não há motivo para qual estarmos aqui. Nós só estamos aqui porque ainda existem perdidos. Deus nos dê coração que anseie cumprir o propósito. O propósito da igreja, nosso propósito é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Nós vamos, neste momento, ofertar, devolver o dízimo, a primícia, a tua semente ao Senhor. Se você precisar passar o cartão, vai ter alguém aqui do lado. Sim, estou vendo. Tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Vamos orar pela vida do Ricardo. Estenda as tuas dele.